Ok, hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa série A Lógica da Fé. Hoje nós vamos falar sobre verdade. A verdade, ela é absoluta ou ela é relativa? Todas as vezes que eu vejo um tipo de quebra-cabeça desse, de 10 mil peças, 5 mil peças, 20 mil peças, existe uma coisa interessante. Eles geralmente são montados com a tampa perto. E por que as pessoas usam a tampa para montar o quebra-cabeça? É para ter como base. Ele vai montar o quebra-cabeça, mas ele precisa de algo ali para orientar. Você deve imaginar na vida as peças, por exemplo, teologia, ciência, biologia, química, como um pedaço de um quebra-cabeça. A tampa do quebra-cabeça é a visão que você tem a respeito de Deus, do mundo e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? É que algumas pessoas elas vão chegar a determinadas conclusões dependendo da caixa, da tampa da caixa que ela tem. Vou dar um exemplo aqui bem simples que a gente já citou aqui da arqueologia, né? Não, vou citar outro exemplo, a geologia. A geologia, tanto os evolucionistas quanto os criacionistas usam os mesmos dados para chegar a conclusões diferentes. Ou seja, é a visão de mundo dele que vai orientar a conclusão que ele tem. É daí que vem, então, a base da frase que é a verdade ela é relativa e não absoluta. Porque, segundo as pessoas que defendem a ideia, se a verdade fosse absoluta, todo mundo chegaria à mesma conclusão. Mas a grande questão é que cada um tem uma tampa de caixa diferente, e ele vai montar o quebra-cabeça diferente. Na nossa vida, nós fazemos muitas perguntas, e essas perguntas, vou dar exemplos de perguntas que a gente faz aqui. Se Deus existe e se Deus não existe, as respostas vão ser diferentes. Por exemplo, a nossa origem, identidade, propósito, moralidade e destino tem tudo a ver com a minha crença em Deus. Porque se eu acredito que Deus existe, então eu vou tomar um rumo diferente na minha vida. Ok? Então, essa noite eu quero explanar para vocês aí 3 pontos bem importantes sobre a questão da verdade. Algumas verdades sobre a verdade, como a verdade pode ser conhecida, e o último é a tampa da caixa e o nosso destino. Vamos começar então aqui por verdades sobre a verdade. Se eu perguntasse para vocês o que é a verdade, se eu te perguntasse qual é o seu conceito de verdade, ou que conceito você já encontrou a respeito de verdade, o que você diria? Um conceito bem simples que eu encontrei é: verdade é o que é. Então, o que eu quero dizer com isso? É que os conceitos em formas de palavra ou as descrições teóricas de algo, elas são compatíveis com a realidade. Então, se eu digo que uma coisa é desse jeito, ou seja, isso são apenas palavras ou teorias, mas eu comparo com a realidade, então eu vejo que isso é a verdade. Então, é uma descrição, o modelo original é compatível. A verdade, ela é descoberta, a verdade ela não é inventada. Não existe verdade, a verdade é algo que você inventa para você dominar as pessoas. Então, as pessoas criam esse conceito, mas a verdade ela é descoberta, ela existe de verdade. A segunda verdade sobre a verdade é que a verdade ela é transcultural. 2 mais 2 é igual a quanto? Aqui, na China, no Japão, na Austrália, você andando de avião, você andando de barco, de carro, de trem, não importa onde você esteja, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Uma outra verdade sobre a verdade é que a verdade ela é imutável. Mesmo que as nossas crenças possam mudar, mas a verdade ela não muda. Por exemplo, os seres humanos, há um certo tempo atrás, eles achavam que a Terra era plana. E aí depois, eles falaram, não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. E aí eles conseguiram comprovar e começou a se escrever livros sobre isso e tal, né? Mas antes a Terra era plana e depois ficou redonda ou sempre foi redonda? Sempre foi redonda. Então, a verdade da Terra redonda, ela nunca mudou. O que mudou foram as nossas crenças a respeito da verdade. Então, aquilo que é verdade é sempre verdade, mesmo que você descubra depois que você pensava diferente. No caso da Terra redonda aí. O que mudou foi a crença do ser humano e não a verdade em si. Outra verdade sobre a verdade é que as crenças, elas não podem mudar um fato. Você pode até acreditar que a Terra seja plana. Não, mas eu acredito, olha, de todo o meu coração, eu acredito que a Terra é plana. Tá, mas a Terra vai continuar sendo redonda. Você entende? A sua sinceridade, ela não modifica a verdade. E a verdade, ela não pode ser mudada pela atitude da pessoa
que professa essa verdade. Vou dar um exemplo. Você não pode achar que uma pessoa ela é má, né? Digamos, ele seja aí um bandido, um traficante, aí ele crê numa coisa e fala assim, não, esse cara aí não, isso que ele está falando deve ser mentira, porque ele é uma pessoa má. A verdade ela não é alterada pelo tipo de pessoa que professa. Verdade é verdade, independente de quem esteja falando. E uma última verdade sobre a verdade é que todas as verdades elas são absolutas. Eu li um outro exemplo, né, de verdade relativa que eu achei bem interessante. O autor dizia mais ou menos assim, se você entrar numa sala em que o ar-condicionado está bem gelado e você perguntar assim, vocês estão com frio? E aí ele diz assim, alguém pode dizer, eu estou com muito frio, o outro pode dizer assim, não, para mim está bom. E o outro vai falar assim, eu estou com muito calor, apesar de eles estarem com frio. E ele diz assim, vocês percebem, olha o exemplo que ele está dando, o autor, e aí ele diz assim, você percebe como a verdade ela é relativa? Qual é a verdade disso aí? É que ele está com frio. Se está sendo transmitido ali pela internet e alguém está assistindo lá no Japão, essa verdade ela não foi alterada em nada. Qual é a verdade? A verdade que ele está com frio. Essa é a verdade. A verdade não é o que cada um sente, mas é o que ele declara sobre o que ele está sentindo. Isso é a verdade. Então, nesse ponto, a verdade ela é absoluta. Mas é possível haver crenças contraditórias, ou seja, eu creio de um jeito, você crê de outro, ao contrário do que eu creio, mas é impossível que a verdade seja contraditória. Certo? As crenças podem até ser contraditórias, mas nunca a verdade. E se a verdade não existisse? Ah, mas toda a verdade é relativa, né, diz a ladainha. Tá, diga isso para o pessoal do imposto de renda. Diga isso para eles. Não, é o seguinte, eu declaro como eu quiser, é do jeito que eu quiser. Não é do jeito que vocês querem. A verdade ela é relativa. Se a verdade é relativa, por que os alunos deveriam ouvir os professores? E são os professores que dizem isso, né? A verdade é relativa, mas ele está ensinando um monte de coisa que ele acha que é verdade. E ele está querendo que os alunos acreditem nele. Isso é bem difícil de entender. Se a verdade é relativa, os alunos não deveriam ouvir os professores, porque tudo que o professor está falando é relativo. Segundo ponto, então, sobre a verdade é como a verdade pode ser conhecida. Existem basicamente dois meios, vamos dizer assim, de conhecer a verdade. O primeiro é a lógica. A lógica ela é a base, né, da ciência no sentido da síntese, antítese, tese, ou o contrário, tese, síntese, antítese. Eu nunca consigo decorar a ordem, mas nós temos uma declaração, nós temos uma outra declaração e nós temos uma conclusão. Todos os homens são mortais. João é um homem. Qual é a conclusão que eu chego? João é mortal. Nesse caso, ela só vai me servir para a conclusão, não para as premissas. Então, por exemplo, eu não posso, com a lógica, pensar assim, todos os homens são mortais? Não, eu tenho que ter algum tipo de experiência. João é um homem, aí tem que fazer um exame, né? Tem que mostrar que João é um homem. Mas a lógica ela só me dá a conclusão. Portanto, João é mortal. Todos os homens são répteis de 4 patas. Antônio é um homem. Antônio é um réptil de 4 patas. Pergunto, a conclusão dessa lógica está correta, sim ou não? A conclusão está corretíssima. Mas as afirmações não estão corretas. Certo? Então, todas as vezes que eu quiser descobrir sobre Deus, sobre verdade, sobre outras coisas, eu posso usar a lógica para descobrir. Só que a lógica só me ajuda na conclusão, ela não me ajuda nas premissas, tá certo? A dedução é uma teoria. Então, por exemplo, eu penso assim, todas as vezes que a gente joga alguma coisa, essa coisa vai para o chão. Será que é mesmo isso? Aí eu vou fazer a indução. O que é indução? São testes. Eu acho que todas as vezes que a gente solta uma coisa, ela vai para o chão. Aí vem a conclusão, certo? O que é a dedução? É a teoria. O que é indução? São os testes. Para uma indução ser 100% verdadeira, eu precisaria ter verificado todos os objetos do planeta durante toda a história. Você entende? Então, olha que coisa interessante sobre a verdade. No final das contas, você sempre vai ter que ter fé. Sempre vai ter que ter fé. Porque você não é capaz de observar todos os eventos, em todos os lugares, em todos os tempos. E aí que vem, então, a questão da tampa da caixa. Você pode escolher a tampa que você vai usar para, a partir daí,
pensar sobre o que você enxerga. Eu quero oferecer para você uma tampa da caixa nesse momento. A tampa da caixa teísta que nós encontramos na Bíblia. E ela responde justamente as primeiras perguntas que nós fizemos aqui essa noite sobre nossas origens, né, de onde nós viemos, a nossa identidade, quem nós somos, nosso propósito, a nossa moralidade e o nosso destino. Em Gênesis 1, 27, diz que nós fomos criados por Deus. A Bíblia diz que Deus é o criador do ser humano. Você não tem uma origem do acaso. Você tem uma origem divina. Deus pensou em você. Deus planejou você. E Deus criou você. Então, a sua origem é divina segundo a visão teísta das coisas. A segunda parte da tampa da caixa é a questão da nossa identidade. Quem nós somos? Segundo o livro de Gálatas, diz que nós somos filhos de Deus. Então, eu quero dizer para você essa noite que você está aqui, também está nos assistindo aí, você é filho de Deus. Você não é obra do acaso, você não foi feito por acaso, você foi feito porque Deus criou você. Agora também existe o propósito. Deus ele criou você para um propósito. E em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que o propósito de Deus para a nossa criação são as boas obras, a nossa moralidade. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que o resumo de todas as coisas que Deus escreveu é justamente que o homem tema a Deus, que o homem obedeça os seus mandamentos e viva conforme aquilo que Deus já indicou. Então Deus, como nós falamos em um outro momento aqui, Deus ele é um ser moral. Deus ele é um ser de amor e de bondade. E Ele deseja que essa moralidade divina que Ele tem seja refletida em nós. Que o nosso caráter não seja um caráter apenas para mostrar para outras pessoas, mas seja o caráter de Deus refletido em nós. Que você faça as coisas porque Deus domina a sua vida. Porque Jesus é o Senhor da sua vida. Eu gosto muito de dizer que as pessoas hoje em dia, em questão de religião, em questão de igreja, elas querem Jesus como seu Salvador, mas elas não querem Jesus como o Senhor da sua vida. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus vai dizer o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que beber, como deve ser o seu casamento. E isso eu não quero. Eu quero um Salvador que me leve para o céu, mas eu não quero um Senhor para a minha vida. E em questão de moralidade, Deus deseja ser o nosso Senhor, não apenas o nosso Salvador. Nós precisamos entregar nossa vida a Deus no sentido de falar assim, Senhor, eu quero que a tua moralidade seja a minha moralidade, que eu viva de acordo com a tua vontade e com o teu querer. E qual é o destino do homem se ele crê em Deus? A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus se despede dos discípulos, e aí então ele fala uma frase, uma palavra, na verdade, que é muito significativa nesse texto. Ele diz assim, eu voltarei. Então, talvez você esteja assistindo o jornal, eu não tenho nem acompanhado um pouco os jornais esses dias, mas eu até brinco, né? Lá em casa, falei, não assisto mais jornal porque todo dia é a mesma coisa, né? Mas algumas pessoas ficam preocupadas, eu sei que tem gente que está preocupado com a Coreia do Norte, Estados Unidos e guerra. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está no controle desse planeta. Deus está no controle de todas as coisas. E o destino final desse planeta é a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar. Se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Eu quero finalizar contando uma história. Quando Jesus esteve aqui, Ele foi interrogado por Pilatos. Isso está lá no livro de João, capítulo 18, versículo 33 até o 38. E Pilatos, então, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele falou assim, as pessoas andam dizendo que você é um rei. Você é rei? E aí ele falou assim, Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Eu sou um rei, mas eu sou um outro tipo de rei. E aí Pilatos ficou bem interessado naquela conversa com Jesus. E Jesus falou que aqueles que ouvem a voz dele, que aqueles que conhecem ele, conhecem também a verdade. Quando Jesus fala isso, Pilatos fica intrigado e ele diz assim, mas o que é a verdade? E a Bíblia diz o seguinte, que quando Pilatos faz essa pergunta para Jesus, ele dá as costas para Jesus e vai resolver a questão de como ele seria crucificado. Quando Pilato pergunta assim, você é um rei, quem é você? E ele começa a conversar com Jesus, Jesus pergunta para ele, essa pergunta ela é sua ou mandaram você perguntar para mim? A primeira lição que a gente aprende na história de Pilatos é, aprenda a ter as suas próprias perguntas.
Não seja uma pessoa que fica apenas refletindo a pergunta de outras pessoas. Tenha seus próprios questionamentos. Seja lendo a Bíblia, seja verificando a ciência, aprenda a questionar por si mesmo. E segundo, Jesus ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Isso é bem interessante porque algumas pessoas tentam compreender as verdades de Deus com o seu pensamento mudando. Eu contei no primeiro dia quando a gente começou essa série sobre a questão do gato, alguns lembram aí, né, do gato, e as pessoas tentam imaginar assim, um ser humano é inteligente, se ele é inteligente, ele conseguiria compreender Deus. Mas se Deus pode ser compreendido pelo ser humano, então Deus é pequeno demais. As verdades de Deus, elas não são desse mundo. A compreensão que nós temos que ter de Deus não é desse mundo. Por isso exige um pouco de fé, porque não é desse mundo. E a gente vai então entrar num ambiente diferente do que a ciência pode comprovar. A ciência ela tem os seus limites. Ela tem os seus limites. Ela não pode encontrar Deus num tubo de ensaio ou no microscópio. Deus é muito mais do que isso. Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. E a última lição é: espere a resposta. Antes de você duvidar da sua fé, duvide das suas dúvidas. Não seja apressado demais em tirar conclusões. Você vai encontrar a resposta. Peça a Deus, Senhor, eu preciso dessa resposta. Mas até eu encontrar a resposta, eu vou caminhar pela fé. Até eu encontrar a resposta, eu vou caminhar pela fé. Caminhe pela fé, se for preciso. E peça a Deus uma resposta. Ele vai te dar essa resposta. Que Deus abençoe você a encontrar a verdade. E a verdade, como nós já falamos aqui, é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.